Fala, galera do Pântano Pop, nós estamos aqui para comemorar e também para dar uma cutucada num filme que é mais do que um grande filme de entretenimento, é uma lenda do cinema, Tubarão, de Steven Spielberg, um filme que mudou a maneira como nós assistimos a filmes, mudou como o cinema faz marketing de filmes e muito mais coisas que nós vamos discutir com o nosso convidado aqui, depois de muito tempo, de volta, Paulo Assunção, dá um alô aí. Alô, pessoal. Vamos começar aquele pedido de sempre, deixa o like no vídeo, é uma coisa rapidinha aí, você clica ali no dedinho e faz muita diferença para o vídeo, para entregar o vídeo. Se você está chegando pela primeira vez, dá uma olhada no nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Você que já é do Pântano Pop, não esquece do like, comente, sua opinião é muito importante. Não se inscreveu ainda, se inscreve. Vamos começar a falar de Tubarão. Paulo, passo a palavra para você, faz uma sinopse para a galera aí de Tubarão e fala para a gente como é que Tubarão chegou na sua vida. Tubarão talvez seja um filme que, de repente, as novas gerações não conheçam, né? Tubarão está completando 50 anos esse ano, e é um filme que, muitas vezes, ele é mais conhecido, né, pelo seu nome, pela sua fama, do que pela sua história propriamente dita. Na verdade, o enredo do Tubarão é um enredo bastante simples, né? Ele se passa num balneário dos Estados Unidos, e aí esse balneário ele acaba, né, passando por um ataque de um tubarão, né? Então a gente tem um personagem principal que é o Roy Scheider, né? Ele é policial, né, o chefe da polícia local. E logo após, né, o primeiro caso do ataque do tubarão, ele informa lá as autoridades locais, ao prefeito, né, propriamente dito, que existe um tubarão. E o prefeito ele acaba, né, por conta justamente da situação da cidade, né, o balneário que vivia ali, era época de verão no filme, né, e vive do turismo. Então o prefeito ele decide, a princípio, rejeitar, né, os avisos lá do chefe da polícia do perigo lá do tubarão, né? Isso leva a um outro ataque, né, e até que em determinado momento, então, se faz necessário ali na cidade, né, bloquear, né, as praias, enfim. Entram depois, né, na história, dois outros personagens. Um personagem é o personagem do Richard Dreyfuss, que ele é um oceanógrafo, ele é chamado justamente, né, pelo conhecimento dele de tubarões, para poder ajudar a resolver aí o caso. E a gente também tem um personagem do Robert Shaw, que é uma espécie de um Ahab, né, uma pessoa que tem lá um trauma, né, com tubarões, e ele é um caçador de tubarões, né? Ele tem conhecimento prático, né? E aí a gente se estabelece em determinado momento do filme, né? Porque a gente pode até dividir esse filme em duas partes, né? Tem uma parte inicial que é justamente aquela parte que é o suspense, os ataques iniciais do tubarão, e tem uma segunda parte do filme que é justamente a caça ao tubarão, que é feita por esses três personagens. Então vai se estabelecendo ali uma dinâmica, né? A gente tem até, entre os personagens, existe até um certo antagonismo inicial do personagem do Robert Shaw, né? com Richard Dreyfuss. Então, assim, o filme basicamente, né, é esse. Esse é mais ou menos um resumo, assim, bem rapidinho mesmo. Mas, como eu falei, é uma trama bastante simples, aliás, como muitos filmes da época, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Guerra nas Estrelas, também tem uma história, né, muito simples. A questão não é a complexidade em si da história, né, que fazem desse filme e de outros grandes filmes dessa época, mas sim a forma de contar, né? Isso o Spielberg ele vai ser o grande diferencial aí para contar a história do Tubarão. O Tubarão, os amigos aqui eles me convidaram, né, porque eles sabem que eu sou fã do Spielberg, mas, na verdade, o Tubarão ele nem é tanto assim um dos meus filmes favoritos, né, na filmografia do Spielberg. Embora revendo, né, recentemente o Tubarão, é sempre aquela história também, né, do rever, quando a gente revê o filme,
a gente até repensa sobre o filme e muitas vezes até reposiciona o filme, né, dentro da nossa galeria mental, né? Mas, enfim, como é que o Tubarão ele entra na minha vida? Ele vai entrar na minha vida. O filme tem 50 anos, vou fazer agora 51, então ele tem praticamente, né, o meu tempo de vida e entra na infância. Não no cinema, eu não assisti o Tubarão, né, em obviamente não assisti no lançamento, e nem depois nenhum relançamento nos cinemas. Eu não me recordo exatamente de que maneira eu vi, se foi passando na TV, eu não lembro exatamente em que momento, mas muito antes de eu ver o filme, né, como eu coloquei, é um filme que acaba sendo muito mais famoso, né, precede a fama do filme ao filme em si. Então, muitas vezes, pessoas que nem assistiram o filme já conhecem um pouco do Tubarão. E aí eu tenho aquela recordação da infância, né, daquela brincadeira na praia, e a gente acabava sempre brincando de tubarão, inclusive com a musiquinha, né, fazendo lá as crianças, né, fazendo a musiquinha do tubarão, né, e alguém imitando lá a barbatana, né, do tubarão. O tubarão tem até uma cena que, de certa forma, é um pouco essa brincadeira, né, que é um momento ali de suspense, né, dos muitos que o filme traz, mas tem uma sequência que é bem interessante e que parece que é um ataque de tubarão, mas, na verdade, também essas brincadeiras que as crianças fazem, né, e que vem muito... eu não sei como era antes do filme Tubarão, mas eu acredito que o filme Tubarão, de certa forma, propagou muito essa brincadeira na praia. Então, a recordação que eu tenho, né, do Tubarão entrando na minha vida era muito do ouvir falar do filme e dessas brincadeiras e da música, né, que é um dos elementos aí que eu penso que como a gente falou, Spielberg é o diferencial, né, a forma de contar a história, mas a música também é um dos diferenciais, no caso aí de Tubarão. E você, Evandro? Eu acho que o primeiro contato com o Tubarão foi o De Volta para o Futuro 2, zoando o Tubarão, né? Porque aí, quando o Marty viaja para o futuro, eu acho que tá Tubarão 12, Tubarão alguma coisa assim. É, e aí vem lá um tubarão virtual, ataca ele fala assim, eu ainda não acho convincente, e continua achando que não é convincente. Que era a grande crítica que se fazia ao filme original, né? Porque aí o Tubarão teve umas sequências bizarras, né? Umas sequências meio sem qualidade nenhuma, né? Sem Spielberg e etc. Mas a grande crítica mesmo ao primeiro filme era a questão do Tubarão não ser convincente, que eu confesso, para mim, é a crítica mais idiota possível. Tá? Eu acho que quando a pessoa fala o Tubarão não é convincente, é porque a pessoa não consegue usar a sua imaginação para se colocar ali dentro daquela proposta, daquela história. Então, para mim, é uma crítica que eu desprezo completamente. Tá? Então, acho que eu vi o Tubarão assim, como quem vê um outro filme. Para mim era Tubarão, um filme famoso, né? Como o Paulo disse, a fama do filme já era conhecida, e eu assisti, e aí muitos anos depois, já adulto, é que eu descobri que Tubarão era do Spielberg. E aí eu falei, não, agora eu tenho que ver esse filme para ver se eu encontro o Spielberg no filme. E aí eu vi depois de adulto e encontrei sim o Spielberg. E hoje tem até uma coisa de um certo culto a Tubarão, né? Como se Tubarão fosse assim a grande obra-prima do Spielberg. E eu já vi caras nerds defendendo isso. Mas eu vou mais na opinião do Paulo. Eu gosto muito do filme, mas não é exatamente o meu filme preferido do Spielberg, nem eu acho que é a obra-prima do Spielberg. Para mim, a obra-prima do Spielberg ainda é ET, eu acho que sempre será ET. Eu agora me veio aqui a lembrança de que antes de assistir o primeiro Tubarão, você falou das sequências, né, das várias sequências que foi até, né, a zoação lá do De Volta para o Futuro 2, né, que também era uma sequência, então era uma auto-zoação ali. Eu me lembro que eu acho que eu assisti Tubarão 2 ou 3, eu acho que é o 3, no Supercine, né, da Globo. Me lembro também, num verão, olha só, né, já estou me lembrando até do contexto. Mas o meu primeiro contato com o Tubarão acabou sendo com uma dessas sequências, que eu acho que era o Dennis Quaid,
que era o personagem principal, não sei se vocês viram, se vocês vão se lembrar, e se eu não me engano, ele fazia papel de filho já crescido do Roy Scheider. Era uma coisa assim, ou a minha memória tá meio que enlouquecida. Pode ter sido, porque a primeira vez que Tubarão passou Tubarão 2 foi na Tela Quente, em 88. E a primeira vez que o 3 passou deve ter sido logo depois, assim. O 3 era aquele que foi feito para o cinema em 3D, vocês lembram disso? Isso, é. Eu não vi no cinema, você tinha que botar... Na época era uma grande novidade, né? As pessoas irem para assistir o 3D. Aí, quando você via na televisão, perdia completamente, ficava até meio tosco, assim. Né? Mas eu lembro quando eu vi perfeitamente o primeiro, porque também foi quando... Cara, era muito, muito doido isso, né? A gente via tudo muito atrasado. Eu fazendo pesquisa sobre esse filme e outros filmes, para tentar ver quando que eu tinha visto pela primeira vez, os filmes passavam com 10 anos de atraso na televisão. Eu estava vendo, por exemplo, quando a Tela Quente estreou, por isso que eu sei que o 2 estreou na Tela Quente, a Tela Quente estreou em 88, para poder competir com o Jô Soares, que tinha ido para o SBT fazer um programa na segunda-feira, a Globo estava perdendo a audiência segunda-feira à noite, depois da novela. Então eles colocaram a Tela Quente com filmes inéditos. E assim, 88, passou pela primeira vez na televisão brasileira Alien, que é de 78, né, o 79, passou pela primeira vez Caçadores da Arca Perdida, que é de 80. O Rock 3 passou pela primeira vez na Tela Quente, 88, mas de 82. A gente via tudo muito atrasado. Então, assim, o Tubarão passou pela primeira vez na Globo em 84. E eu lembro isso claramente porque eu fazia natação. Eu fazia natação à noite. E eu sabia que não tinha um tubarão na piscina. Mas eu vi tubarão, cara. Quando eu ia pra natação, eu nadava rápido. Eu entrei pro time de competição na época. E eu acho que era porque eu estava nadando com medo de tubarão. Coisa de cabeça de uma criança de 9 anos, né? E foi assim que começou. A minha mãe tinha o livro, cara. Eu lembro na estante claramente o livro do Peter Benchley, Tubarão. Mas, claro, eu com 9 anos não ia pegar um livro para ler. Fui ler o livro nos anos 90 já. O livro é uma porcaria. É um daqueles casos em que o filme é muito melhor do que o livro. Todo mundo fala, não, o filme é sempre pior do que o livro. Não, se você comparar a quantidade de informação que um filme pode trazer, é sempre menor que um livro. A quantidade de detalhe que um livro vai trazer é sempre maior. Mas é aquela coisa. Você tem um livro medíocre e um filme brilhante. Né? Tubarão é um filme muito melhor do que o livro do Peter Benchley, né? E eu fui ler o livro e achei decepcionante. Os personagens são muito menores, são muito menos interessantes. Né? O livro não é nada super bem escrito, né? Mas que bom que eu vi o filme e não li o livro. Se eu lesse o livro, eu talvez não ficasse tão interessado em ver o filme, né? Tubarão, né? 50 anos desse filme, né? E até hoje é considerado um filme... Eu acho que é a obra-prima do Spielberg. Depois eu defendo o porquê que eu acho. Mas o filme, de qualquer forma, ele tem essa coisa, né? Um grande filme de terror dos anos 70, né, que não é de terror, mas ou um grande filme de monstro, um Godzilla aquático americano. O que você acha, Paulo, que faz esse filme ainda ser interessante? Na verdade, dentro da história, né, do cinema, eu acho que a importância dele, né, eu não sei se seria por isso que as pessoas assistiriam, né, mas eu penso que tem essa relevância na história do cinema. É muito falado a questão que é o primeiro blockbuster, né, pelo menos no formato como a gente conhece, né, aquele filme que começa a atrair, né, multidões para os cinemas e tal, né, o filme pop, mas eu acho que ele vai acabar, como você colocou, Vitor, a questão do filme de monstro, né, os filmes de monstros já existiam e ele não traz a questão do filme de monstro, mas eu acho que ele acaba dando um outro verniz ao filme de monstro, né? Porque geralmente o filme de monstro era aquele filme B, então o trash, né, total. E o Spielberg novamente é o que eu falei, né, a questão do diferencial. Aí o diferencial do Spielberg é que ele vai acabar dando um outro tratamento a esse monstro, né, e a esse filme de monstro. Então o filme ele vai trazer, né, determinadas sutilezas, como você colocou também na comparação com o livro, dos personagens. Então, o roteiro aí do Tubarão, né,
ele vai acabar trabalhando bastante essa questão dos personagens, né? E só falta trabalhar o próprio Tubarão, né? Mas, de todo modo, assim, os personagens aí principais, a gente tem ali motivações, né, por trás deles, a gente tem um passado, por que eles estão ali envolvidos, né, com aquela caça ao tubarão, né, todos eles. Então, assim, eu penso que é diferente, né, esse diferencial, então, que ele vai trazer é esse tratamento com os personagens, né, o tratamento também em relação às questões mesmo das técnicas, né, cinematográficas, como eu falei, também a própria questão da trilha sonora, né, tem um documentário até na Disney, né, sobre o John Williams, né, e aí tem Muito bom. durante, né, uma boa parte aí do documentário, o John Williams coloca justamente como se deu, né, a criação da trilha do Tubarão, né, que veja, né, novamente, assim, é uma trilha que de certa forma, pelo menos a música principal, né, o tema principal, ele é muito simples, né? São poucas notas, mas consegue, por incrível que pareça, né, passar toda a complexidade e toda a ideia do terror, né, do suspense, do medo. Então, e existem, né, a gente pegando ainda nessa vibe de trilha sonora, eu consigo lembrar, né, de duas grandes trilhas sonoras que, quando a gente está diante de uma situação de suspense, a gente lembra, que é a trilha do Psicose, né, a famosa musiquinha do chuveiro, né, do Psicose, que também é muito simples, né, são poucas notas ali, eu não sou músico, mas, né, eu entendo que sim, mas, e o Tubarão, né, quando a gente pensa em suspense, a gente pensa nessas duas trilhas sonoras. Então, eu acho que a gente pensando aí na relevância, né, e por que as novas gerações precisam assistir, né, se você é cinéfilo, né, você precisa conhecer, então, esse marco da história do cinema, né? Mas se você não digamos, cinéfilo, né, mas você assistir porque você vai assistir aí um suspense bem construído, né? Você não vai assistir aí uma história de sustos gratuitos. Não é o Tubarão que esse Tubarão, né? Ele acabou dando origem, como eu falei, não é o primeiro filme de monstros, mas ele vai dar uma origem a uma outra linhagem de filmes de monstros com outra, né, com uma outra vibe, com uma complexidade maior. A gente vai ter, né, se a gente para pensar, o próprio Alien, né, porque senão o que não seria o Alien, senão talvez o Tubarão, né, do espaço, né? Então a gente vai ter essa outra roupagem que, na verdade, nas últimas décadas, ela acaba sendo desconstruída, né? Porque aí você vai ter só se pegou aí desses monstros que o Tubarão inaugura, aquela coisa da matança, né? Da carnificina, talvez até muito em função, né, dessa cultura que a gente está imerso, nessa cultura muito imediatista e tal. Então, o cinema de hoje ele traz muito esses monstros, né, o mega tubarão e tal, mas, né, os personagens são rasos, né, e o que o monstro faz é só isso, né? É só destruir, é só devorar, né, enfim. E aí, então, eu acho que, né, quem busca um bom filme, quem busca um bom suspense, quem busca, né, esse marco aí do cinema, deve assistir Tubarão. Sim, em primeiro lugar, eu acho que as gerações mais novas deveriam assistir, porque, assim, Tubarão tem uma coisa, o Paulo meio que já introduziu esse assunto no final da fala dele, que é aquela coisa do suspense, daquilo que não é mostrado, né? De como o suspense pode ser muito melhor mostrando pouco. Ah, tá, mas aí ele teve problema lá com o tubarão mecânico, por isso que ele teve que mostrar tão pouco. E não interessa, não interessa. O que interessa é que o suspense é feito mais com aquilo que você não vê do que com aquilo que você vê. E isso é uma coisa que se perdeu completamente no cinema atual, né? Nós temos um cinema que ele é muito explícito
e você não tem ali aquele suspense, né? Aquela construção do suspense. Esse é o primeiro motivo. É um cineasta que, tá, beleza, o tubarão mecânico lá não é nenhuma Coca-Cola, beleza, deixa comigo que eu vou fazer o filme assim mesmo, e o filme funciona, né? Funciona perfeitamente. O Paulo falou a questão da trilha sonora, né, que realmente é inegável, e eu penso aqui, já que a gente falou numa coisa de filme de monstro, agora o Paulo falando me veio a semelhança da trilha do Tubarão, da música principal, com a música do Godzilla, né? Que a gente pega a música do Godzilla de 54, o Godzilla original, que é um filme sério, diga-se de passagem, e é uma coisa contratual lá no Japão, é obrigatório aquela música, nos créditos finais de todo o Godzilla. Inclusive o Godzilla Minus One tem a mesma música. Como elas são parecidas. Então, mesmo que não seja um cinéfilo e etc., vai lá, cara, ver como o suspense com aquilo que você não vê, via de regra, é muito mais legal do que o suspense com aquilo que você vê demais. E vocês já resumiram muito bem. Então, eu acrescentaria apenas o seguinte, eu acrescentaria que o Spielberg ele conseguiu fazer um filme muito maduro, uma história simples e que, teoricamente, é só um entretenimento para assustar as pessoas e fazê-las pularem da cadeira, né? Por isso que eu acho que Tubarão é a obra-prima do Spielberg. Eu vou explicar por quê. Porque Tubarão é um filme que o Spielberg mostra todos os truques dele, que ele vai usar para sempre. Ele mostra... O Spielberg, para mim, assim, ele é um diretor que me gera love and hate, assim, porque o cara, não existe nenhum diretor, na minha opinião, que eu conheça, que tem maior domínio da maneira de contar a história usando essa linguagem de cinema do que o Spielberg. Tanto quanto tem, mas não acho que tem. Ele sabe usar muito bem cada truque, cada movimento de câmera, a maneira de usar os planos, movimentos, ângulos, sempre usando isso como um elemento de contação de história perfeito, que o público nem repara, mas, cara, a gente vai ver. Por exemplo, a própria é uma coisa muito Spielberg. Spielberg tem uma coisa dele fazer um primeiro plano com um segundo plano, e isso todo um monte de diretor faz, mas o Spielberg tem uma característica de usar isso muito, e ele normalmente ele coloca um zoom muito grande no primeiro plano, né? Então, tipo, você corta a cabeça do ator mesmo, uma coisa muito na sua cara, como se o ator no primeiro plano tivesse em cima de você que está assistindo o filme e acontecendo alguma coisa no background. São coisas assim, movimentos também. Tem uma cena no Tubarão muito boa, quando eles estão conversando, o Brody, o personagem do Roy Scheider, com o prefeito, mas uma galera na balsa que atravessa até a ilha. Não sei se vocês lembram. E a câmera está parada, é uma cena parada. A câmera está totalmente parada e os atores estão conversando. É um plano aberto, os atores conversando e a câmera parada. Mas a balsa está fazendo a manobra. Então você vê aquela coisa girando, 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 deixando você meio tonto assim, mas a câmera está parada. Então ele é o mestre de usar essas coisas assim, de cortes. Mais genial de todas que aquela aproximação do Roy Scheider quando acontece o segundo ataque na praia, aquela câmera assim, né? E ele usa essas coisas com uma maestria incrível. E eu acho que Tubarão é a maior obra-prima dele, porque nunca mais ele conseguiu fazer, porque ele é muito fã de filme B. Ele e o Lucas sempre foram muito fãs de filme B, filme de matinê. É muito irônico que são os caras mais blockbusters sobre produção, mas tem a coisa do filme B no DNA deles. E o Tubarão é o filme mais filme B do Spielberg, tirando lá o do caminhão, né, encurralado. Esse é o filme mais B do Spielberg, no sentido de que é uma história simples, você mostra pouco, porque você tem pouco elemento, você trabalha muito com os atores, você trabalha muito com a construção de personagens, você trabalha muito com o posicionamento de câmera, com as escolhas dos ângulos, dos movimentos de câmera, para contar a história. E você não tem muita coisa. Todos os outros filmes do Spielberg, mesmo que ele tivesse feito histórias simples, né, tem um quê de efeito especial, de superprodução, de coisa que precisa gastar muito dinheiro para fazer. Ele nunca mais fez um Tubarão. Nunca mais. Então eu gostaria de ver o Spielberg fazer um Tubarão de novo. Acho que ele nem sabe mais fazer.
Então eu acho que Tubarão acaba sendo sim a obra-prima dele, porque é onde você vê o Spielberg cineasta com todas as qualidades que eu acabei de falar que ele tem, muito óbvias, assim. Né? É o que fez com que todo mundo falasse, cara, esse moleque, porque ele tinha 26 anos quando ele foi escalado para fazer a direção, cara, esse moleque veio para ficar. Né? E aquele filme The Fabelmans, que fala que ele fez, que aliás é muito bom, subestimado, que ele fala sobre ele mesmo, é uma história biográfica dele, tem o encontro dele com o John Ford, que o John Ford fala para ele assim, daqui, bom, daqui, bom, daqui, chato. Que ele fala sobre a questão da angulação, né? E o Spielberg usa muito isso. Você tem a cena lá, tá o Richard Dreyfuss e o Roy Scheider conversando no deck, e tem uma boia aqui, e a câmera está na posição da boia, eles estão ali. Dificilmente ele coloca a câmera num plano médio, né? Sempre plongé contra plongé. Ele usa muito pouco, só por passagem. Ele fica o tempo inteiro quebrando a sua expectativa de qual seria a perspectiva, né, de um filme normal. Estou olhando por aqui, não, agora você vai olhar por aqui, agora você vai olhar por aqui. Agora já movimentou, cara. Ou então não movimentou, mas movimentou o fundo, como essa cena da balsa. E isso está tudo ali no Tubarão, de uma forma que, como não tem efeitos especiais, como não tem luzes, não tem, né, bicicletas voando, como não tem dinossauros de CGI, essas coisas, você consegue reparar no porquê que o Spielberg é isso tudo que falam que ele é, né? Então eu acho que isso já é a maior recomendação que eu faço para as pessoas assistirem Tubarão. Descubra por que o Spielberg ficou com esse hype todo nos anos 70, nos anos 80 e se tornou talvez o mais bem-sucedido diretor de cinema da história do cinema comercial de Hollywood. Essa é a minha recomendação. Além de ser aquela coisa, né? A história simples, bem contada. Ah, e o elenco, né, cara? O elenco. O Roy Scheider é um grande ator, Richard Dreyfuss é um grande ator, e o Robert Shaw rouba o filme, cara. Tô revendo anteontem, cara, o que é o Robert Shaw fazendo frente, cara? É incrível, é uma coisa assim. É o ator britânico, né, cara? Não tem. Aquele cara grosseiro, o Robert Shaw é um cara bonito, né? Não sei se vocês já viram o Robert Shaw sem caracterização de Quint. Ele é um homem bonito. Ele é feio, ele é tosco, ele é grosseiro, ele é irritante, né? Então, assim, cara, é muito bom. E isso é mérito do Spielberg também, né? Porque os personagens no livro não têm essas dimensões todas. O Spielberg, quando leu o livro, ele falou que achou que os personagens eram muito chatos e muito unlikable, né? E ele fez questão de pedir para os roteiristas acrescentarem, né? Que é a coisa do bro de ter medo de água. Isso não existe no livro, né? O cara mora numa ilha, é chefe da polícia de uma ilha e ele morre de medo de água. E depois tem que enfrentar um raio de um tubarão dentro d'água. Né? Então são coisas que ele coloca que vão enriquecendo os personagens, né? A liberdade que ele dá para os atores trazerem essas ideias. E apesar de dizerem que o Spielberg é péssimo para dirigir ator, porque ele diz o que o ator tem que fazer. O Liam Neeson fala isso na lista de Schindler, né? E, pô, a primeira cena lá, aquela cena dele do cigarro lá, fumando, e aí o Spielberg com a câmera na cara do Liam Neeson lá, do Schindler, e o Spielberg estava falando para ele, não, segura um pouco mais a fumaça, solta a fumaça agora. Não, agora você vai olhar assim. Aí o Liam Neeson terminou a cena, ele foi correndo pro Ben Kingsley, vou sair do filme, não vou fazer mais esse filme. Esse cara não sabe dirigir ator. Eu sou um ator, cara. Eu não tem que ficar me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu não sou um robô. Sabe? Aí o Ben Kingsley falou, cara, relaxa, faz o filme, vai ser bom pra sua carreira. E o cara foi indicado por um Oscar e mudou a carreira dele, né? Me lembro, quando saiu O Império do Sol, eu lembro de ver uma reportagem na época do lançamento do filme. Eu nem sabia quem era Spielberg direito, nem nada. Aí, falando assim, ele é muito criticado porque ele... Alguns críticos maldosos falam que ele é um ator fracassado, recalcado, porque ele quer ensinar aos atores como fazer cada cena. E parece que no filme Império do Sol ele ia até e fazia a cena para mostrar ao ator como fazer. Aí ficaram uma brincadeira maldosa, tinha que ser indicado como ator e não como diretor.
Mas, Vitor, quando você colocou a questão do filme B, né, se a gente parar para pensar um pouco, eu acho que em termos de história, né, ou da fonte em que o filme bebe, o Caçadores da Arca Perdida, né, ele tem uma coisa de filme B, né, o próprio Parque dos Dinossauros tem uma coisa de filme B. Só que essa roupagem assim, de efeitos especiais, de superprodução, eu penso que, de repente, o próprio Tubarão, porque talvez o Tubarão seja, ao mesmo tempo, uma bênção na carreira do Spielberg e uma maldição, né? Porque aí o sucesso do Tubarão acaba colocando esse peso, porque mesmo que o Spielberg quisesse, né, fazer esse filme mais, digamos assim, vamos chamar de B+, né? B+, alguma coisa assim. Mesmo que ele quisesse fazer esse B+, ele já não conseguiria, porque depois disso, os filmes seguintes dele já tem, né, todo um peso, você já tem o nome dele, né? Logo depois ele vai fazer o Contatos Imediatos, né? Se eu não me engano, se eu não estou pulando alguma coisa no meio do o filme seguinte, eu acho que é o filme seguinte. A gente parando para pensar em alguns elementos, né? Como você colocou, que o Tubarão, né, ele vai trazer a cartilha do Spielberg, então a gente vai ter isso, lembrando agora do Contatos Imediatos, essa questão da crítica, né? Embora o personagem principal ali ele seja o chefe da polícia, mas há uma crítica ali às autoridades, né? Tem um quê aí no Tubarão, que é do economia primeiro, né? Como é que é? Economia primeiro e vidas depois, né? Que a gente, né, viveu há algum tempo. O Evandro fala isso, que Tubarão, o vilão não é o Tubarão, né? O Evandro exatamente, fala né? isso. Era o prefeito, né? O prefeito. O vilão são as autoridades que estão exatamente. assim. Dane-se quantas pessoas vão morrer. Nós não vamos cancelar a temporada de verão. Isso. Né? Isso. Esse é o vilão do filme. O Tubarão não é um vilão. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa legal, desculpa, porque eu lembrei disso, que é a humanidade que tem nesses personagens do filme, Tubarão. O prefeito é o vilão, né? Porque ele não quer cancelar. Mas quando tem aquele ataque lá que o Tubarão faz a festa na praia, o Brody vai chegar no prefeito, dá um carão nele, e o prefeito tá mal, e o prefeito fala, meus filhos estavam na praia. Uhum. Tipo, agora eu entendi, finalmente, o que você estava querendo dizer, né? Tem uma humanidade, não é o vilãozão mal. Sim. Mas aí tem algo, né, que pelo menos até a década de 80 vai aparecer, né, na filmografia do Spielberg, que é um pouco isso, né, um pouco essa desconfiança das autoridades, né, porque no Contatos Imediatos as autoridades mentem, né, criam lá uma farsa para poder, né, esconder aquele local do contato, né, que se dará o contato, no próprio ET, né, e aí o ET, assim, são os militares, são até os cientistas, né, que são ali os antagonistas da história, né, são pessoas de quem a gente deve desconfiar, né, pelo menos e isso está passando, né, por esses filmes. O Evandro colocou a questão do Império do Sol, e tinha uma outra cobrança, Evandro, que era a questão do Spielberg só fazer filme para criança, né? Tinha muito disso, e ele, eu acho que também se incomodava muito, né? Ficava muito incomodado com essa crítica que existia, né? Porque a partir do Tubarão, ele começa, né? Apesar do Tubarão ter essa coisa da morte, no final das contas é um filme, né? Que a gente poderia classificar, né? Juvenil e tal, né? Tá dentro desses filmes, digamos, entre aspas, infantis do Spielberg, né, que no fundo não tinham nada de infantis, mas tinham essa crítica, né? Então, no Império do Sol, ele tenta, né, fazer, mas aí é criticado, ele não consegue fazer filme para adulto, né? Porque essa era a crítica, e aí vem justamente a lista de Schindler, ele se consagra como, com os Oscars e tudo mais, né? Se consagra como o grande cineasta para adulto. E depois disso, assim... Mas que continua não conseguindo terminar os filmes de uma forma adulta. Justamente. Pois é. Então, assim, eu acho que depois, né, dessa, digamos, virada, eu acho que aí ele tenta ser esse cineasta, né, de filmes para adulto, com as suas dificuldades de fazer, né, filme para adulto. E aí eu, como cinéfilo e como fã, eu já deixo, não sei também se é por conta de questões de memórias afetivas e tal, mas eu já deixo de apreciar esse Spielberg.
esse Spielberg, para mim, deixa de ser um cara interessante, Concordo. e inovador, porque até então ele era, né, o cara inovador, e muitas vezes essa inovação, né, foi colocada durante muito tempo, até de uma forma bastante injusta, porque você colocou a questão do filme B, mas ele, durante muito tempo, foi associado como o cara dos efeitos especiais, né? O cineasta dos efeitos. Então, sempre tinha, se lembrando também a questão dos filmes, quando passavam na TV, e sempre tinham aquelas chamadas que colocavam, né? Geralmente os filmes com grandes efeitos especiais, de Steven Spielberg, produzido por Steven Spielberg, mas eram os filmes com efeitos especiais que predominavam. Então, assim, ele acabou também ficando muito marcado por isso. É como eu falei, quer dizer, eu acho que o Tubarão, né, ele tem ele é a bênção e ele é a maldição para o Spielberg. Só queria bem assim, só voltar um pouquinho, que a gente falou da questão da trilha sonora, né, que é algo muito presente, algo muito marcante, e aí na parceria do Spielberg com o John Williams. Eu penso que parte também, né, dos méritos do Spielberg, eles estão nessa parceria com o John Williams, Totalmente. né, que acerta nessa coisa de fisgar, né, a emoção do público, é o casamento da cena com a música. Porque, às vezes, você não tem a cena, às vezes o cineasta é medíocre, e tem uma música que você acaba, né, se comovendo ali por conta da música, que o cinema americano faz muito isso, né? Ele usa a música, muitas vezes até para esconder digamos assim, uma dramatização ali, né? O Vitor talvez possa explicar tecnicamente, né, melhor isso. Um ator mas canastrão, né? Mas você meio bota que uma para camuflar cena isso, né? Nossa, fiquei emocionado. E o cinema de Spielberg não faz. E a música é sempre muito bem utilizada. Então, se a gente pegar no Tubarão, nessa mesma sequência que o Vitor lembrou, que tem o zoom, né, no Roy Scheider, que é o segundo ataque, né, o segundo ataque do Tubarão, mas antes de ter o ataque de verdade do Tubarão, as crianças estão brincando, como a gente já falou aqui também. Reparem o seguinte, reparem que durante o início dessa sequência não tem a trilha, não tem a música, né? E a música só vai aparecer depois quando é o ataque de verdade, né? Então a música está ali para pontuar isso, né? No momento que é realmente o tubarão que está, né? E aí, enfim, né? Faz parte ali da construção, né, do suspense. Enfim, eu sempre lembro também da sequência do Parque dos Dinossauros, que para mim é uma das mais bonitas do cinema, né, que é quando lá aqueles personagens lá da Laura Dern, né, me fugiu o nome dele, quando eles chegam lá no Parque dos Dinossauros, né, pela primeira vez, e eles têm aquele vislumbre, né, Nossa, aquilo é lindo. Da amplitude do parque, vem aquela trilha sonora, assim, aquilo para mim é a magia do cinema, né? O encantamento do cinema ali. Então é isso. Com o Tubarão, apesar também, né, do John Williams já ter trabalhado antes, o Tubarão também marca, né, esse casamento, ele sela esse casamento, né, do Spielberg com o John Williams, né? Essa parceria aí que é fundamental, né? Pedra fundamental do sucesso, né? Do sucesso da emoção, né? Que os filmes do Spielberg eles trazem para a gente. Relevância de Tubarão na história do cinema. Vamos falar sobre isso. E para além das qualidades que a gente já falou bastante aqui, Tubarão é o primeiro blockbuster de verão. E Tubarão é o primeiro filme da história do cinema a atingir o número 100 milhões de dólares na bilheteria doméstica dos Estados Unidos. O que isso significa, gente? São só marcas? Não. Isso é uma coisa muitíssimo séria para a história do cinema. Muita gente vai falar, só aconteceu, as coisas mudam, é normal, não tem que problematizar isso. Eu problematizo. Porque eu problematizo tudo mesmo, não vou problematizar a coisa que eu mais gosto no mundo, que é cinema, sabe? Então, assim, Steven Spielberg foi considerado por muitas pessoas, e
considerado por muitas pessoas o título é esse, O Cavalo de Troia dos Estúdios. Estamos em 1975, apogeu da New Hollywood, que a gente já falou aqui no Pântano Pop várias vezes do que é New Hollywood, mas para quem está chegando agora, New Hollywood é aquele momento em que o Hays Code deixou de vigorar o cinema dos Estados Unidos. Hays Code era uma série de normas que dizia como os filmes podiam fazer. Você não podia ter cena assim, de sexo, beijo mais caliente, não podia ter nu, não podia ter palavra de baixo calão, não podia ter violência muito gráfica, várias coisas que todo mundo vê como limitação, e eu acho que, na verdade, é a grande genialidade da Era de Ouro de Hollywood, porque os caras tinham que fazer, deixar a imagem sem poder, né? Então você tem aquelas sutilezas incríveis dos filmes dos anos 40, 50, 30. E assim, quando acaba o Hays Code, você tem a New Hollywood que é assim, agora eu posso fazer tudo. E você tem um afluxo de novos cineastas, Spielberg, Sidney Lumet, Francis Ford Coppola, quem mais? Martin Scorsese, Michael Cimino, que eram caras muito autorais, né? Don Siegel, mais para uma coisa mais violenta, Sam Peckinpah, que eram caras que eles aproveitaram. Agora a gente pode usar sexo, usar violência gráfica, e eles mudam muito o cinema. Também tem a relação com os atores, né? O público pós-Vietnã, né, gente? Eu não estou mais afim de ver o Gregory Peck, porque eu não pareço com o Gregory Peck. Eu não tenho 1,90 m de altura, nem aquele queixo quadrado, aquela beleza perfeita do Gregory Peck. Eu não sou o Charlton Heston. Eu quero ver um cara igual a mim. E aí aqueles atores de 1,70 m, tipo um Al Pacino, um Dustin Hoffman, né, um De Niro, esses caras que têm mais cara do cara que você esbarra na rua, pum, que nunca fariam sucesso antes, passam a dominar. E isso, os estúdios já estavam quebrados desde os anos 50, eles já tinham perdido aquela coisa de assinar contrato de exclusividade com o ator, que o ator ficava preso no estúdio por 5, 10 anos. E aí agora você tem esse afluxo de cineastas independentes fazendo as coisas do jeito que eles querem, divulgando o filme do jeito que eles querem. E aí vem o Spielberg com o Tubarão e ele faz um marketing absolutamente inédito. Tubarão vai ser lançado em junho de 75, no verão. Ninguém lançava filme no meio do ano nos Estados Unidos, só lançava filme no final do ano. Só filme B era lançado no meio do ano. Só o filme que todo mundo já achava, esse filme aqui não vai fazer dinheiro. Então lança ali no verão, né? E eu vou explicar o porquê o verão faz diferença nisso. Vamos fazer um marketing com televisão. Isso nunca foi feito. Vamos propagandear um filme de cinema na televisão. E o filme é lançado num número recorde de salas de cinema também, né? Então, assim, o filme muito rapidamente já começa a ter uma bilheteria muito rápida, muito alta, pelas qualidades, pelo mérito do filme, claro. Isso não é culpa do filme, isso não é culpa do Spielberg, que o filme foi bem, que o filme foi bom. Não é. Só que a partir de então os estúdios falam: já sei como a gente vai voltar a ter o controle. A partir de agora nós vamos fazer tudo isso. Nós vamos fazer lançamento de filmes blockbuster de verão, que vão ser esses filmes infanto-juvenis com essa pegada de filme B, com essa pegada de matinê. E vamos fazer campanha na televisão para atingir, e vamos lançar em o máximo de salas possível. E o que isso tem de consequência para o cinema? E que é muito grave. Primeiro que você tem uma mudança na faixa etária do público, que a gente sofre as consequências disso até hoje. Você deixa de ter um público de cinema de 25 a 40 anos e passa a ser de 15 a 25. Então você passa a ter uma demanda de filmes infanto-juvenis e passa a dominar aqueles filmes estilo Indiana Jones e Guerra nas Estrelas no cinema. A gente sabe disso. Por mais que a gente adore esses filmes, esses filmes passam a dominar as salas de cinema. E hoje a gente está no apogeu disso, com filme de Marvel, tudo é filme de super-herói, tudo é filme de bruxinho, tudo é filme de dragãozinho e não sei o que, essas porcarias. Outra coisa que faz diferença, você passa a ter uma impossibilidade do filme conseguir conquistar o público pela qualidade dele. O filme, a partir de Tubarão, e isso passa a ficar mais forte nos anos 80 e é assim até hoje, se você lançar o filme e ele for mal de bilheteria no primeiro fim de semana dele, ele já era.
está fadado ao fracasso. Antigamente, você lançava um filme, a gente até contou aqui, quando a gente falou do Bishop's Wife, que ele começou e foi muito mal de bilheteria, eles fizeram uma nova campanha, o filme era bom, e ele começou a crescer e acabou fazendo sucesso, depois de começar muito mal. Isso não acontece mais no cinema. Um filme que é lançado e ele não vai bem na primeira semana, na segunda semana, fracasso garantido. Enquanto antigamente, até a década de 70, a década de 80, você lançava o filme, ele ia mal, e de repente começava aquele boca a boca. Cara, esse filme é bom, esse filme é bom, esse filme é bom. E de repente, quando o filme estava 1 mês em cartaz, bum! O filme fazia um estrondo. Isso não acontece mais. Então você tem grandes filmes que são destruídos porque eles são lançados junto com um Tubarão da vida, com um Capitão América da vida. Filmes excelentes que são destruídos na bilheteria, que são fracassos, que detonam carreiras de diretores, detonam carreiras de atores, e a culpa disso é de Tubarão. O Spielberg é considerado, não sou eu que estou falando, o cara que matou a New Hollywood. Porque Tubarão é o filme que foi a faca no pulmão da New Hollywood. A New Hollywood considera que ela morre mesmo no início dos anos 80, mas assim, o ferimento de morte foi dado por Tubarão. O que vocês acham disso? Assim, uma das questões, né, que eu acho que a gente pode pensar a partir daí é de que, quando a gente fala de Hollywood, a gente está falando de uma indústria, né? Então, assim, não sei se a gente dá realmente, se é possível, né, a gente fazer colocar esse peso todo, né, no Spielberg, né, ou colocar esse peso todo no Tubarão, porque poderia ter sido outro, poderia ter sido depois, né, o próprio Guerra nas Estrelas e tal, porque eu acho que talvez o efeito do Guerra nas Estrelas vai ser até, né, depois bem maior, né, bem mais agressivo, né, porque o Tubarão ele Mas inicia, ele depois... acontece no esquema Tubarão. Uhum. A partir do Tubarão, se não fosse Tubarão, ninguém ia lançar Guerra nas Estrelas no verão. E o verão é justamente para pegar férias de verão da molecada. Vitor, eu penso que Hollywood, né, como eu falei, Hollywood é uma indústria, né? Então, assim, os produtores, os donos dos estúdios, eles não estão preocupados, né, com a questão artística, né, com a qualidade, né, do filme. Se o filme vai fazer dinheiro, é isso que importa, né? Não dá para a gente pensar em cedo ou tarde aconteceria isso, né? Mas é uma forma dessa indústria sobreviver. E, claro, você está certo. Quer dizer, a gente tem tantos filmes, né, excelentes que eles acabam sendo, né, destruídos porque não tiveram, né, uma boa bilheteria, né? E muitas vezes, primeiro final de semana e foi lançado. E aí, nos tempos de hoje, já jogando para os tempos de hoje, né, as pessoas já vão colocar assim, então não teve bilheteria, então o filme é ruim, né? Ou, está todo mundo assistindo, então o filme é bom. Né? Não é bem isso, mas eu acho também que, assim, de certa forma, a gente também tem que parar para pensar que, né, esses filmes eles também estão dialogando com as suas diferentes gerações, né? Então, se eles fazem o sucesso... Tem isso, né? Tem essa coisa de um marketing agressivo, tem essa questão, né? Rendeu, é sucesso. Não rendeu, é um fracasso. Né? A gente tem um grande exemplo disso, que é o Blade Runner. Né? O Blade Runner ele acho que é um dos grandes exemplos de filme que é fracasso de bilheteria e que depois, né, aí vai surgir o rótulo do cult, né? O filme cult. O filme cult, que é aquele filme que é muito bom, mas que não teve, né, a bilheteria que, digamos assim, merecia ter. Né? Mas tem muito isso, né? Tem muito também do que as pessoas, em determinadas épocas, elas querem ver. É um cinema que é mais voltado, acaba se voltando para esse público adolescente, que é o público que vai acabar, pelo menos, né? Durante um bom tempo, vai ser o grande público consumidor, né, do cinema, os adolescentes. Os adultos, nós adultos, né, nós estamos, assim, parte do nosso tempo está sendo utilizado no trabalho. Então, a gente vai ao cinema quando a gente consegue no final de semana. Então, vai ser a garotada que vai durante a semana. Então, vai ser essa garotada que vai sustentar o cinema da indústria, né?
e aí a indústria vai voltar as suas baterias para esse público, né? Então, eu pouparia, né, o Spielberg demais, né, demais essa dele ser, né, o cavalo de Troia, né? Porque também eu acho que ele está dentro de um contexto. E se a gente também parar para pensar, quer dizer, ele acaba sendo um pouco a resistência a isso. Não tem, né, os dois lados, quer dizer, de certa forma ele se rende, né, a isso, e é também a forma dele de sobrevivência, porque para ele continuar fazendo os filmes que ele gostaria de fazer, que ele quer fazer, que ele vai ganhar muito bem para fazer esses filmes, né, ele vai ter que se adequar aos novos tempos, ao que os novos tempos têm exigindo. Mas se ele consegue colocar ali também, né, como a gente já apontou aqui várias vezes, essa coisa do autoral. Então, de certa forma, ele não é exatamente aquele que mata, né? Mas ele é aquele que consegue colocar ali, dentro do que foi inaugurado, ele consegue manter ali a sobrevivência do autoral, né? Ele e os outros, né? Eu acho que ele consegue manter a sobrevivência autoral dele. Sim. Porque eu acho, assim, o negócio que eu falei do cavalo de Troia, dele ter vendido, não sou eu que digo, não. Eu não acho, como eu falei. Eu acho que ele foi involuntariamente um cavalo de Troia dos estúdios. Eu não acho que ele fez isso, vou me vender aos estúdios. Como eu disse, o marketing do Tubarão sendo verão, não sei o quê, não foi pensando que ia gerar todo um movimento e a partir dali todos os filmes blockbuster ou com potencial de blockbuster seriam lançados no verão. Não, ele não fez isso pensando, vou aqui fazer. Mas assim, o fato é que o filme dele fez isso. E ele surfou nessa onda e, assim, voluntariamente ou voluntariamente, assim, ele é o cara que meteu a faca na New Hollywood e na possibilidade de um controle. Você falou, a indústria. Mas a questão naquele momento da New Hollywood, não era a indústria que controlava mais os cineastas. E mal tinha nascido a possibilidade dos cineastas terem independência em relação à indústria, e isso morreu. Por causa do Tubarão, por causa de Guerra nas Estrelas, por causa de Caçadores da Arca Perdida. E aí, no início dos anos 80, ou você se rende ao esquema estúdio novamente, que tinha levado tanto tempo para vencer, e eles voltam a dominar. Não existe cena, Paulo. Se Tubarão não tivesse servido como esse instrumento, será que a gente teria um público hoje tão infantilizado? Talvez alguma outra coisa acontecesse nos anos 80, nos 90, nos 2000 para isso acontecer agora. Pode ser. Mas o fato é que ali foi por causa. Isso foi muito, muito importante para isso acontecer. No final, esse processo. Claro que eu não estou falando do Tubarão, mas o Tubarão é o primeiro passo, né? Mas hoje, esse processo está levando à morte da linguagem de cinema. Né? Aliás, eu já falei mais de uma vez aqui que já tem gente dando como garantido. O cinema foi uma indústria, uma arte e depois uma indústria do século XX. Porque aí você foi reduzindo, infantilizando, simplificando, e aí vem o TikTok, e aí vem o short do YouTube, que é o suprassumo da redução e da simplificação. E aí não tem 2x. Isso, e aí não tem mais como o cinema concorrer. Entendeu? Porque o processo que o próprio cinema começou de reduzir tudo, simplificar tudo, está levando ao próprio fim do cinema, porque aí estão surgindo linguagens que não tem mais para onde simplificar, já é o máximo do simplificado. Mas eu acho até que os dos anos 80, talvez, não sei, sejam, por eles serem apenas o início do processo, isso não estava claro, mas agora com os filmes Marvel, etc., isso está muito claro. É que eu acho que às vezes foi difícil, por causa da distância, são 50 anos, a gente perceber quando esse processo começou. Mas ele é um processo. Ele não é uma coisa que, tá assim porque agora é assim. Não, cara, isso é um processo que ele vai... Né? Sim. É uma coisa, o próprio Spielberg, ele está sendo vítima desse processo. Porque tem um cara do Omelete, eu ando gostando cada vez menos do Omelete, mas tem um cara que ele fala uma coisa que eu concordo, ele fala assim, todo ano, ou quase todo ano, ou de 2 em 2 anos,
a gente tem o Spielberg indicado para melhor diretor, perdendo para cineastas muito piores do que ele. Eu acho que é verdade. Eu não acho que o cara está exagerando. Ele realmente está perdendo para cineastas muito piores do que ele. Só que, ironicamente, ele é culpado por esse processo. Porque aí você tem que ter aquele cineasta da moda, né? Dessa coisa rápida, fugaz, que é o cinema de agora. E aí o Spielberg é visto como aquela coisa ultrapassada e tudo e tal. Então o cara tá lá fazendo filmes legais, por exemplo, esse The Fabelmans é um dos melhores filmes, é um dos melhores filmes da carreira dele. Foi melhor que a Lista de Schindler. Sim, sim, concordo. E foi completamente ignorado. Completamente ignorado. Ironicamente, ele mesmo está sendo vítima desse processo que ele deu início. Concordo com você, não foi consciente, não é? Não foi consciente. Não foi só ele, né? Houve outros, houve George Lucas, houve outros nesse processo, mas, ironicamente, ele próprio está sendo vítima disso aí. Da mesma forma como ele também foi o novo, né, lá no passado, e que talvez os da geração anterior dele também passavam pela mesma situação, né? Durante muito tempo ele era o queridinho, né? Apesar das críticas que, em determinado momento, como eu coloquei, né, determinadas críticas, era o cara que fazia cinema infantil, mas depois ele também virou um queridinho, né? Então, são tempos diferentes. É muito difícil também, né, a gente, como o Vitor colocou, quer dizer, pensar em 50 anos, gente, é coisa pra caramba, né? Então, assim, são muitas mudanças na forma de se fazer filme, né, na própria sociedade. A gente está vivendo, né, e não foi nem só, a gente para pensar na última década, né, olha, a gente olhando para trás na última década, né, da transformação, a transformação desse público, e aí tudo bem, né, beleza, parte, né, vocês estão, né, colocando o cinema, esse cinema que vem a partir de Tubarão, né, ele vai moldando um outro formato de se fazer, de se ver cinema, mas hoje também tem outros elementos, né, que não é só a questão do próprio cinema, né, mas existem outras expectativas, existem outras plataformas aí que têm outras, né, demandas que muitas vezes vão, né, vão ser o que vai ser, né, a pá de cal, digamos assim, num formato de cinema que nós estávamos mais acostumados, porque era aquele cinema de 50 anos, e as gerações atuais talvez nem tenham ressentimento em relação a isso, né? Porque, se a gente pegar a garotada, né, enfim, o cinema que eles conhecem é esse cinema, é essa ideia. Então, talvez tenha um pouco disso também, né? É uma transformação pela qual o próprio cinema, né, a gente goste ou não, né, a gente queira ou não, é uma transformação pela qual o próprio cinema vai passar. Se a gente pensar início do século XX, né, o cinema mudo, e aí, assim, quando você passa do cinema mudo para o cinema sonoro, a gente tem uma revolução ali, né, da técnica, mas junto ali com aquela revolução da técnica, você também vai ter uma outra revolução também, né? O Vitor trouxe a questão da atuação, né? Então você também vai ter uma mudança aí na forma de se atuar, na forma das pessoas perceberem, né, entenderem o cinema. Então, eu acho que tudo isso, né, faz parte de uma dinâmica. A gente gosta ou a gente não gosta, é assim, né? E eu não sei se o cinema vai morrer. Talvez não, o cinema não venha a morrer, não vai ser devorado, né, por esse tubarão aí, né? Eu acho que ele não dá também, né? Assim como a gente não pode dizer o se, porque ou aconteceu ou não aconteceu, a gente também não pode fazer, né, as previsões aqui, mas se a gente pegar, né, como parâmetro o que já aconteceu, vai ter um outro formato aí, né? Vai ter um outro formato, não sei se vai ser chamado de cinema, não sei o que vai ser, né? Não sei se vai ser um holodeck, não sei o que, que tipo, né, de entretenimento também, porque também tem isso, né? E a gente vê também a própria questão, o Vitor lembrou
do 3D, do Tubarão 3D, que era aquele outro 3D, né? Que era uma tecnologia que foi fracassada, e depois também, quando tentaram agora, ainda tem, né, cinema 3D, mas já não é mais aquela coisa, já não se faz o filme especificamente para esse formato, né? Então, são formatos que vêm, que vão, né? São públicos diferentes. Enfim, né? Eu acho que é o próprio tempo, né? São as mudanças da sociedade, tudo isso vai transformar o cinema, né? Para melhor, para pior, depende também de quem está vendo, né? Para a gente pode ser para pior, mas para as novas gerações, não, né? Pro dono lá do estúdio, né? Tá bom enquanto está rendendo, né? Mas para o cara lá que está ralando, tentando lá vender a ideia dele, não está legal isso, ele não consegue, né, expor, né, aquele trabalho dele sensacional, né? É isso. Enfim, né? São muitas questões aí para a gente, né, tá pensando, refletindo aí sobre essas mudanças aí em 50 anos de Tubarão e 50 anos de cinema, né? Por isso que eu acho que é importante a gente ter essa coisa de falar sobre cinema, de falar sobre teatro, de falar sobre música, sem querer puxar a brasa para a sardinha da gente ter um canal para falar sobre isso, porque eu acho que, assim, não tenho certeza, como artista, que a apreciação artística ela não é uma coisa natural, ela é ensinada, ela é aprendida, é cultural. Se você não tem acesso, você não vai conseguir apreciar. Você não desenvolve, né? Porque tem gente que fala, o elitismo, porque isso é elitismo. Não é questão de elitismo. Elitismo é você não considerar legítima uma manifestação artística. Só porque não é a sua, só porque não é da sua classe, só porque não é do seu país, só porque não é do seu gosto pessoal, que é pior ainda, você deslegitima. Estou falando sobre apreciação. Para você conseguir perceber todas as nuances que a arte te coloca, que um filme, que uma canção, que uma obra de arte plástica te coloca, você precisa ter sido exposto àquilo, para aquilo começar a apertar botões em você. Então, é importante, vejam Tubarão, vejam os filmes dos anos 30 de Hollywood, vejam os filmes italianos, né, dos anos 40, 50, 60, e os dos anos 90, 80, e os atuais, vejam os filmes argentinos, vejam filme nacional, exponham seu cinema, exponham-se a diferentes maneiras de fazer cinema, gente, para que a gente não... Porque se o cinema vai morrer, ele vai morrer pela falta das pessoas procurarem cinema. A gente precisa expor, né? Quem é educador precisa expor as crianças, os adolescentes, a arte e cultura. As escolas precisam levar as crianças ao cinema, levar as crianças à exposição de arte, levar a criança ao teatro, levar adolescentes ao teatro. É preciso ter isso, cara. E quem é dentro do individual, quem é pai, quem é mãe, tem que levar desde criança, tem que fazer igual a gente falou da Lady Gaga, que a mãe da Lady Gaga falou para ela, quando ela tinha 4 anos, você tem que ser uma menina culta. E botou ela para estudar piano. Mal sabia a mãe dela o que deu, né? A mãe monstro, né? Que esse colosso. Mas se a mãe da Lady Gaga não tivesse feito isso, a Lady Gaga não teria existido. Por mais talento que ela tivesse, ela não seria isso se ela tivesse sido criada por uma pessoa que tirasse qualquer acesso à música da menina. Mas eu sinto assim, tá faltando uma ponte. Hoje não tem ponte. O que eu estou querendo dizer? Ninguém sai dos Trapalhões e vai direto para Sete Samurais. Tem que ter um Rayman no meio do caminho. O problema é que hoje não tem mais Rayman. Ou você tem um filme adolescente idiotizado, ou você tem filmes cabeça demais, tipo Pobres Criaturas. O filme de drama que não é um Pobres Criaturas, já tem os críticos modinha, os críticos geração Z, que vão dizer assim, esse filme não é inventivo. Esse filme é tradicional. E aí, por que eu falei Rayman? Rayman não tem nada de inventivo. Rayman é um filme cinemão antigo de Hollywood, mais ou menos, né? Então, é aquele esquema ali, é um filme de personagens, né? Para você apreciar personagens, né? Atores e etc. E hoje não tem mais isso. Mas eu acho que isso talvez seja culpa do próprio
desses filmes adolescentes estarem dominando, porque aí o cara que se acha um diretor artístico, ele pensa assim, não, eu tenho que fazer uma parada muito diferentona para eu não ser confundido com isso aí, né? Então ele vai lá e faz a parada muito diferentona, né? Só que Mas o público não vai pular de Vingadores para Pobres Criaturas. Tem que ter uma ponte. Mas, Evandro, eu Né? vou concordar com você discordando. Porque eu concordo com você, precisa ter uma ponte. A ponte é você. Não, sério, a ponte é você. A ponte é você que vai chegar para Isabel e vai botar ela para assistir This Is Us. E não só Stranger Things. A ponte é você, cara. Eu tô falando dentro da sua casa. A ponte é o poder público também, que vai incentivar a escola pública a levar criança para assistir o filme brasileiro, sabe? Que está discutindo uma coisa importante, mas é um filme convencional, né? Uhum. Ainda Estou Aqui, por exemplo, que a gente falou sobre. Então, assim, leva essa galera para ver isso. Ah, mas não há cara, vai levar para assistir um filme de entretenimento que conta uma história simples. Mostra para a pessoa em casa, mostra para o seu filho. Cara, eu posso dizer isso de experiência própria, cara. Eu sou um cara da mesma cidade que você, da mesma idade que você, Van. Da mesma cidade, da mesma idade. Que estudou na mesma escola. A gente foi colega de escola, né? A gente ficava lá batendo papo no recreio, né? Então, assim, cara, mas existia essa coisa. A minha mãe me deixava ficar vendo Sessão Coruja, Sessão de Gala. Eu estava vendo Os Trapalhões, 7 horas da noite, estava vendo a novela das 8, quando eu voltava da rua lá, que minha mãe entra para tomar banho e jantar, mas ela me deixava ver Lawrence da Arábia, Ben-Hur. Quando a gente foi ter videocassete, eu já era grande, ela me deixava ir lá e alugar o filme do Van Damme, que eu com 16 anos de idade queria ver o filme do Van Damme, mas aí ela trazia no negócio lá o Via Láctea do Buñuel. E eu assistia o Via Láctea do Buñuel. A ponte somos nós, né? A gente tem que lutar por essas pontes, nós sendo as pontes, assim, eu acho. Não, mas eu digo assim, Vitor, assim, o filme existe, mas hoje não adianta, a galera se informa sobre filme com influências, né? É o que rola hoje, com a galera do YouTube, etc. E para essa galerinha de YouTube que tem 30 anos e que se considera cinéfilo, ou o filme é super inventivo, super diferentão, ou eles vão dizer, não assistam. Eles vão falar para o público, não assista. Os filmes que poderiam ser a ponte, os filmes que são a ponte, eles vão dizer, não, esse é um filme convencional, não vale a pena você assistir. Você vai desperdiçar seu dinheiro. Né? Então, é isso que me incomoda. Entendeu? Essa obrigatoriedade de para se diferenciar do filme adolescente idiota de super-herói, você ter que fazer necessariamente uma coisa muito diferentona, muito inventiva, quando, na realidade, a gente precisa, em primeiro lugar, filmes que aprofundem temas, que aprofundem a psique dos personagens, e etc., independente de serem inventivos, de estarem reinventando a roda ou não. Né? Então, e aí eu já estou indo para além, né? Já estou indo para a crítica, né? Como a crítica hoje ela está no mesmo nível Claro, a crítica é desse formada por processo. essa molecada que nasceu de 2000 para cá, cara. É a verdade. Assim, eu acho que assim, eu sou a última pessoa, você me conhece, a querer individualizar a solução. Mas assim, regula o celular da molecada. Começa a regular o celular da molecada também, né, cara? Para ficar menos vulnerável à influência de Instagram e de TikTok. E aí, Evandro, eu acho que é isso que o Vitor está colocando. Existe, sim, essas influências, né? Mas aí falando até nós, né? Nós que somos pais, né? Nós que somos professores, educadores, né? Vitor também pontuou isso. Esse, né? Esse é o nosso papel. E a gente precisa também fazer a ponte de resistência ao algoritmo. Por quê? Porque quando eu fui assistir o Tubarão, né? Eu assisti aqui no Amazon, e logo depois que termina o Tubarão, ele já joga para o Mega Tubarão. Então, né, a gente tem que ter cuidado, porque
parece que é a mesma coisa, mas não é. E uma última contribuição, que eu acho que talvez seja a mais importante de todas para a garotada assistir aí o Tubarão, né? O Tubarão, ele conta a história do Bruce antes lá do Procurando Nemo, tá, pessoal?